Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo senhor prefeito, ilustríssimo senhor vice-prefeito, excelentíssimo ex-prefeito de Caxambu por 3 mandatos, meu amigo Marcos Gadibem, digníssimo promotor de justiça, doutor Bergson, senhoras e senhores aqui presentes, senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais de comunicação. Me permaneci em silêncio até o momento nessa audiência, nessa reunião ordinária, coisa que não era meu feitio, eu sempre estou falando, mas eu permaneci em silêncio porque me dei o direito de falar neste momento. E peço aos senhores que tenham paciência, porque eu vou falar por bastante tempo. Fiz um requerimento que acredito tenha provocado a vinda do secretário de Meio Ambiente a esta casa. Isso sem falsa demagogia. Eu fiz o requerimento e acredito que Vossa Senhoria esteja aqui por isso. Também fiz um ofício ao presidente dessa casa solicitando uma audiência pública e, muito a contragosto, o meu ofício não foi deferido sob o argumento que Vossa Senhoria havia sugerido que deveria ser feito uma audiência pública, primeiro em Baipindi, depois em Caxambu. Com todo respeito, Vossa Senhoria foi alçado ao cargo de Papa. Eu, como um simples coroinha, com todo respeito, me permito discordar de Vossa Senhoria, uma vez que eu entendo que nós deveríamos sim fazer uma audiência pública aqui, presidente, porque o povo de Caxambu está entendendo que nós poderemos ser prejudicado com esse aterro sanitário. Eu, como disse, sou um coroinha. Quem sou eu para rebater os conhecimentos do meu amigo secretário, me permita chamá-lo de meu amigo Reinaldo Guedes, que realmente é uma pessoa que tem profundo conhecimento a esse respeito. Saiba, Reinaldo Guedes, que para esse vereador é sempre uma honra gozar do privilégio de aprender sempre um pouco mais com Vossa Senhoria. Vossa Senhoria nos apresentou um belo trabalho, só que eu acredito que para o leigo como eu, muitas das palavras aqui foram além do nosso entendimento. Eu, ao longo da minha explanação, vou fazer algumas perguntas, que aí Vossa Senhoria terá a oportunidade de nos falar assim mais claramente, para que o povo possa realmente entender o que está acontecendo. De início, antes de entrar no assunto que lhe trouxe a essa tribuna, peço a licença para fazer um breve comentário sobre responsabilidade ambiental. É até um risco, uma ousadia da minha parte, falar sobre isso, tendo aqui na nossa casa o digníssimo promotor de justiça. De repente eu posso falar alguma bobagem aqui, e depois o doutor Becos vai me puxar a orelha, até porque eu tive a honra de ser seu aluno na Faculdade de Direito. Então, para tal, vejamos o que diz o Tratado de Lisboa, que define para a maioria dos países o que deve ser a responsabilidade ambiental. Abre aspas, a responsabilidade ambiental é aplicável aos danos e aos riscos de danos ambientais quando decorrentes de atividades profissionais, desde que seja possível estabelecer uma relação de causalidade entre o dano e a atividade em questão. Também temos aqui do professor Alencar João Dal Agnal, que tem uma visão mais jurídica sobre a responsabilidade ambiental. Detecta-se no direito ambiental 3 esferas básicas de atuação, quais sejam a preventiva, a reparativa e a repressiva.
E ainda temos o professor Ramon Martim Matel, que afirma que os objetivos do direito ambiental são fundamentalmente preventivos. Sua atenção está voltada para o momento anterior à consumação do dano, o mero risco, ou seja, diante da pouca valia da simples reparação, sempre incerta e, quando possível, excessivamente onerosa, a prevenção é a melhor quando não é a única solução. Então vamos ao que interessa. Eu não sei se o senhor Nel Lara ainda está aqui presente. Está ali. Eu peço licença a Vossa Senhoria para usar alguns textos que eu pesquisei na sua página e vi alguns comentários feitos por Vossa Senhoria que eu acho que encaixam muito bem nesta reunião. Ocorre, secretário, que esse empreendimento, e aqui eu gostaria de abrir um parêntese, porque eu fui questionado por uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e uma profunda admiração, me questionou por que eu entrei nessa discussão a respeito desse aterro sanitário. Eu, como disse a Vossa Senhoria no início, quando nós estávamos conversando aqui, não conheço o proprietário da empresa, não tenho nada contra nem a favor, muito pelo contrário. O problema é que eu já estive do lado de lá, já estive no Poder Executivo e agora estou no Poder Legislativo. E a minha obrigação é a de fiscalizar. E se o povo está me apertando e está me questionando, eu não posso simplesmente cruzar os braços e não correr atrás de fazer perguntas para obter respostas e levar aqueles que estão me questionando. Então, nós temos aqui, ocorre que tal empreendimento, ou seja, a implantação do aterro sanitário naquele local, tem sido alvo grande de preocupação por parte da população caxambuense, sendo ainda motivo de vários questionamentos. Diga-se de passagem, nós temos uma sentença judicial prolatada em 21 de outubro de 2016, num processo que tramitou na comarca de Baipingi, que negou àquela empresa, em sua primeira tentativa, a possibilidade de concretização de tal obra. Registra-se ainda que existe um inquérito civil instaurado para apurar as eventuais irregularidades praticadas pela empresa. O laudo citado aqui, na sua página 66, diz o seguinte: diante dos fatos, pode-se concluir que a instalação do aterro sanitário no local deve ser precedido de processo de licenciamento ambiental, ou seja, LP, LI e LO, com a devida apresentação de projetos e estudos que contemple todas as exigências contidas na MBR, aí tem o número da MBR aqui, a fim de analisar a viabilidade locacional do empreendimento. Recomenda-se a paralisação da obra do aterro sanitário até a obtenção da licença ambiental através de um novo processo que demonstre a viabilidade do local para receber esse tipo de empreendimento. O laudo aponta o empreendimento está próximo de 3 nascentes e o porte da obra, ao contrário do alegada, seria para receber cerca de 125 toneladas, vou repetir, 123 toneladas por dia de resíduos, que exige mais do que a licença simplificada apresentada. Além disso, o empreendimento não está localizado no local informado em sua autorização. O Ministério Público afirma que a Real Tecnologia Ambiental Limitada faltou com a verdade para obter a autorização que sequer era destinada ao local onde estava sendo realizado o empreendimento, ou seja, não há autorização para o verdadeiro local. Vou repetir, o Ministério Público diz que a empresa faltou com a verdade. A empresa, munida de uma autorização ambiental simplificada, autodeclaratória, acredito que foi inclusive citado por Vossa Senhoria, eivado de vícios relacionados ao local e natureza do empreendimento, com missão de nascente na localidade, iniciou a construção de um grande empreendimento capaz de gerar impacto ambiental de elevada monta,
sem prévia e necessária licença. A licença por ele obtida de forma declaratória, a AFF, era irregular, tanto que o próprio órgão que a emitiu constatou no local a irregularidade e assim suspendeu a atividade. Então, secretário, eu vou começar com as perguntas. Vossa Senhoria não tem nenhuma obrigação de me responder, até porque o senhor não está aqui para ser interrogado. Eu estou fazendo a pergunta para que o senhor possa nos ajudar. Quando eu pedi ao presidente para que nós fizéssemos a audiência pública, era exatamente com essa finalidade, que nós obtivéssemos informações para que lá na frente nós pudéssemos discutir com mais fundamento a respeito disso. Então vamos lá, as perguntas que não querem calar são as seguintes. Não precisa responder, se não desejar. Em uma escala de 1 a 10, para Vossa Senhoria, que segundo o nosso presidente é o Papa, e eu também concordo com ele, é o Papa no assunto de meio ambiente em Caxambu, segundo Vossa Senhoria, numa escala de 1 a 10, qual é o risco do aterro sanitário que se pretende instalar no bairro do Avanço, município de Baipindi, bem na divisa com o município de Caxambu, causar danos reparáveis ao meio ambiente? Por favor, uma nota de 1 a 10. Primeiro, só fazer uma ressalva. Ministro da Eucaristia, no máximo. Papa, não. Eu sou coroinha. Ser coroinha, mas acho que a gente está mais ou menos ali no mesmo. Eu não posso falar sobre grau de risco, porque primeiro não me cabe fazer análise ambiental. A avaliação de risco vai ser feita pelo órgão ambiental competente dentro do processo de licenciamento. Recomendo que a Câmara, no caso, oficie alguém da área técnica lá da Supransul de Minas, para que venha esclarecer essas questões. Nós não temos nem condições técnicas para avaliar esse tipo de impacto. Tá? Não temos responsabilidade técnica ou legal. É óbvio que a gente tem responsabilidade com o município, mas eu não posso fazer uma avaliação, primeiro, sem conhecer o projeto. Segundo, eu sou um biólogo. Eu entendo de fauna e flora um pouquinho. Essa parte de aterro sanitário é uma obra de engenharia sanitária. Precisa ter gente muito especializada para falar sobre isso. Com todo o respeito que Vossa Excelência merece, eu não tenho condição de responder. Bom, então vamos a uma segunda pergunta. Diante das fundamentações apresentadas pelo meritíssimo juiz na mencionada sentença dada, e mediante as alegações apresentadas pelo Ministério Público em seu parecer, não teria sido mais prudente a empresa paralisar a obra e aguardar todas as definições dos órgãos ambientais a respeito da mesma? O que Vossa Senhoria... Salvo o melhor juízo, a obra está embargada. Ela está aguardando licenciamento positivo ou negativo. Não há, salvo melhor juízo, uma informação mais precisa, teria que ser apurado. Com o empreendedor, eu não estou aqui falando em nome do empreendedor, nem posso. Eu estou aqui, eu tenho que manter minha neutralidade. A obra foi embargada, está embargada e foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta para a estabilização do início da obra que foi feita no local. Um PRAD, um Plano de Recuperação de Área Degradada. Esses dados somente o empreendedor, até sugiro que também seja feita uma audiência com a presença dos representantes do empreendedor, do empreendimento, para que esses possam passar essas informações. Eu vou reiterar, somente podemos falar sobre a questão da Lei Complementar 11 de 2000. Havia ou não havia restrição sob o ponto de vista do uso e ocupação do solo. A gente não teve acesso, o processo só foi formalizado dia 1º de fevereiro. E os arquivos digitais só foram disponibilizados online para download há coisa de 10 dias atrás. A gente não teve nem condição de ver ainda os projetos. Nós não temos conhecimento do projeto. Secretário, eu queria entender melhor, porque, salvo o melhor juízo, parece que no final Vossa Senhoria disse que é um empreendimento de médio porte. Médio porte. Para a Supransul de Minas é médio porte. Bom, o senhor saberia me falar quantos municípios poderão vir a depositar os seus resíduos sólidos aqui nesse aterro? Depende do volume que for autorizado e ouvir do empreendedor. Mas o senhor não tem nenhum conhecimento assim, não. Se já existe alguma previsão de quantos
Porque já existe um comentário que serão 30 municípios. Eu soube que a AMAG, ano passado, fez um edital para montagem de um empreendimento similar em Dom Viçoso, salvo engano, mas esse edital não prosperou. Era uma coisa no mesmo sentido para pegar vários municípios aqui do Circuito das Águas, mas eu não posso dar essa informação. Isso aí deve estar, com certeza está nos estudos de impacto ambiental e no relatório de impacto ambiental que podem ser baixados lá no site do CIAM. Bom, eu estou percebendo que Vossa Senhoria não tem muita informação concretas para nos passar com relação a isso aí, até porque, como foi dito, esse empreendimento vai ser feito no município de Baipindi, na divisa com Caxambu, e como muito bem mostrado por Vossa Senhoria, vai pegar um pequeno trecho do nosso município. A minha preocupação é exatamente esse pequeno trecho do município. Imagine um passarinho voando, ele não vai voar até o limite, ele pode atravessar o limite e passar para o outro lado. A mesma coisa vai ser o problema que causar no município de Baipindi, vai atingir o nosso município, sem dúvida alguma. Então fica aqui a minha preocupação, e eu gostaria de pedir a Vossa Senhoria que convencesse o nosso presidente para que nós fizéssemos audiência pública aqui em Caxambu, para que nós possamos ouvir os nossos munícipes. Uma vez que parece que Vossa Senhoria levou o nosso presidente à certeza que deveria primeiro fazer uma audiência pública em Baipindi. Eu agradeço muito a sua participação, Reinaldo. Você sabe o carinho que eu tenho por você.